Eu acho que mordi um pouco a língua com relação a esse livro. Oi, eu sou a Betavel e sejam bem-vindos ao meu canal. Primeiro ponto, sim, eu ainda acho que essa personagem é uma insuportável. Eu ainda acho que a Kaê é uma tremenda de um pé no saco. Mas, porém, entretanto, todavia, o Royben faz nós, leitores, percebermos uma coisa durante o livro. Ele fala sobre a espécie da Kaê, uma pixie. Significa que ela não é simplesmente uma mera fada, uma fada normal, que age normalmente. Não. Qual é a natureza dessas pixies? Elas são travessas. Elas são criaturas que pegam no pé das pessoas, pregam peças, têm atitudes questionáveis e fazem coisas que são consideradas erradas, porque acham graça ou acham divertido. E isso é muitas vezes o que a Kaê faz. Só que, pelo fato dela ter crescido muito, né, durante muitos anos como humana, quando ela toma uma atitude que é da natureza dela, da natureza travessa dela, ela acaba se sentindo mal e se sente culpada. Por isso ela fica muito nesse dilema, nesse jogo de cintura. Ai, eu tô confusa, eu não sei por que eu faço isso. É porque ela realmente está confusa. Ela realmente tenta a todo tempo ir contra a própria natureza dela. Nós sabemos que isso é muito difícil, porque nós temos como exemplo, na própria história de Príncipe Cruel, o Madoc, que é um barrete vermelho. Ele é uma criatura sangrenta e violenta por natureza. E a gente vê muito ele em conflito, principalmente com as filhas, porque ele sempre tenta ser muito cuidadoso e muito amoroso com as filhas. Mas a Judy, que é muito parecida com ele em personalidade, ele às vezes acaba se descontrolando. E teve vezes que, durante brigas, ele machucou ela e quase matou ela, porque ele não conseguiu se controlar, ele não conteve a sua própria força. E aí ele só percebeu a cagada que ele fez e que foi longe demais quando ele já tinha visto o resultado. Então sim, existe um motivo pra Kaê ser desse jeito. Não é que ela tá fazendo drama porque ela quer parecer confusa, ela quer parecer diferentona. Não, é a natureza dela. Sim, ela ainda é uma chata insuportável, mas ela não faz isso porque ela tem mais intenções. Ela só age assim e percebe que cometeu algo que pode ser questionável depois de já ter feito. E eu admito que essa personalidadezinha dela dificultou muito a leitura do livro. Porque, pra vocês terem uma noção, o Tite, que eu tô tentando ler, né? Eu já terminei, na verdade. Eu tava tentando ler há mais de um ano. Eu já terminei, mas foi com muito sacrifício e muita força de vontade pra não abandonar esse livro. Enquanto, por exemplo, o segundo dessa trilogia de histórias separadas do Universo de Povo do Ar é o Valente, que fala sobre a Val, né, que acaba se apaixonando por um troll. Gente, esse eu li em 2 dias. Eu tracei o livro em 2 dias. Então, voltando ao assunto, essa explicação da personalidade da Kaê foi o primeiro ponto que me fez gostar do final desse livro. Agora vamos pro segundo, que foi a revelação de como Royben conseguiu se tornar o Lorde da Corte dos Cupins. Quando nós estamos lendo a trilogia principal, em específico o último livro, que é A Rainha do Nada, nós temos a grande batalha final, que é entre a Judy e o exército da corte, né, o exército de Elfhame, contra o pai dela, o Madoc, e o exército dele, os soldados que se rebelaram contra o Cárdan e o governo dele e se uniram ao Madoc. Só que a Judy, como forma de vencer, ela chamou aliados, que foram lordes de outras cortes próximas. Uma dessas cortes é a Corte dos Cupins, a Corte do Royben. Ela chama o Royben, que é um lorde, e pede ajuda dele. E ele aceita. Só que nós ainda não conhecemos ele e não conhecemos a Kaê. Aí, o
que é passado pra gente? Só os boatos que correm pelo universo de Alfheim. Que é o quê? Nossa, ele é um soldado sangrento, ele é um traidor, ele matou a própria rainha, aí depois o rei que assumiu depois dessa rainha, ele também matou e deixou uma trilha de corpos até poder se sentar no trono. Nossa, a gente tem uma imagem dele como uma figura obscura e sangrenta. Tanto que a gente vai se surpreendendo quando vê que ele é bem ameno. Ele, na verdade, é bem tranquilo quando ele fala com a Judy. Quando ele interage com ela. A gente percebe, ele não parece um homem tão horrível quanto os boatos dizem. Só que esse livro, o Tite, fala justamente o que aconteceu antes da trilogia principal, como ele conheceu a Kaê e como ele se tornou o Lorde da Corte dos Cupins. E mostra isso no final, né? Esse plano mirabolante que ele fez, que ele traiu todos os reis e rainhas pra chegar no trono. Tipo, gente, não foi nada plano mirabolante. Eu vou tentar ao máximo não dar muito spoiler de como aconteceu. Mas tipo, a Kaê estava sendo levada pro sacrifício do Tite e seria morta pela rainha. E cara, ele só tava fazendo o máximo pra não morrer e não deixar a Kaê morrer. É tipo, vamos vendo no que vai dar e se a gente sair vivo daqui é lucro. E ele foi lutando, se defendendo e matando quem precisava pra ele e a Kaê conseguirem fugir dessa corte. Só isso. Não foi um plano mirabolante. Ele não é um estrategista que trapaceia e engana todo mundo. Que nem a Judy, que durante toda a história ela sempre tinha um plano pra tudo. Ele não. Ele, apesar de ele ser um soldado muito experiente e ser um estrategista, no momento ele não teve tempo de nada. É fazer o que tinha que fazer e pronto. E aí, quando apareceu um segundo rei para assumir o lugar dessa rainha, o Royben só matou esse segundo rei porque ele tinha sequestrado um amigo da Kaê e tava meio que torturando esse amigo. Então ele teve que salvar o garoto. Aí ele foi lá e, na verdade, nem foi ele que matou o rei, foi mais a Kaê. Só que ele acabou tomando a responsabilidade pra si. Tipo, foi ele que matou pra se tornar o Lorde da corte. E, gente, quando a gente vê o que realmente aconteceu, a gente fica, meu Deus do céu, coitado, o cara só não queria morrer e ficou com fama de estrategista, psicopata, traidor. E, nossa, o Royben nunca pensou em se tornar Lorde. Isso nunca foi uma coisa que passou pela cabeça dele ou foi dito por ele durante todo o livro. E um dos motivos para ele ter permanecido como Lorde foi porque, já que o sacrifício não foi feito, né, os féricos que levaram a Kaê para o sacrifício puderam ficar livres. Eu expliquei isso no vídeo anterior que eu fiz sobre esse livro, que um humano é levado ao sacrifício para que os féricos que não pertencem a nenhuma corte fossem controlados pela corte dos cupins. Eles não iam ter que receber ordens diretas nessa corte, como os cortesãos que moram dentro dela, mas eles iam ter que, pelo menos, seguir regras de conduta que eles impõem, que essa corte impõe com relação aos humanos. Tipo, olha, vocês podem fazer o que quiserem com os humanos, mas em dias específicos, em momentos específicos, e não pode passar do limite tal, tal, tal e tal. Mas se o sacrifício não fosse feito, que era o que os amigos da Kaê estavam planejando, né, já que a Kaê não é humana, então ia ser como uma trapaça e não ia dar pra fazer o sacrifício, eles não iam ter que continuar a obedecer essas regras de conduta da corte. Eles seriam realmente livres. Eles iam poder fazer o que quisessem. Só que, já que o sacrifício não foi feito, eles transformaram a cidade humana próxima da corte em um caos. E para que eles não continuassem a maltratar e matar humanos, o Royben teve que continuar no trono. Então não, o Royben não é um psicopata traidor, isso é mostrado no livro. Ele só queria se proteger, proteger a Kaê e os amigos dela, e também impedir que os humanos fossem brutalmente maltratados e assassinados. Agora eu vou falar, o terceiro ponto que fez eu gostar tanto desse final, que foi a reviravolta sobre os amigos da Kaê e o plano deles com o sacrifício. Qual era esse plano? A Kaê, ela pensa que é uma humana no início do livro, mas posteriormente descobre que na verdade é uma pixie. Então a ideia deles era deixar que ela fosse levada
como sacrifício para a corte dos cupins, mas quando chegasse a hora de ser morta, eles disseram a ela, fizeram ela acreditar que eles revelariam a aparência dela, tirariam o glamour dela, para que todo mundo visse que ela é uma pixie. E aí o sacrifício seria meio que anulado e eles ficariam livres. Só que a ideia deles não era essa. Eles, na verdade, teve uma reviravolta enorme, que era que eles iam deixar a Kaê ser sacrificada. Eles só iam tirar o glamour dela após o sacrifício ser realizado. Por quê? Eles fizeram a Kaê entender que tirariam o glamour dela antes. Mas se isso acontecesse, teria tempo da rainha da corte dos cupins simplesmente mandar ela embora e falar, tá bom, então vaza, e ir atrás de outro humano pro sacrifício. Só que, se ela só descobrisse que a Kaê era uma férica depois do sacrifício ter sido realizado, ela não ia poder fazer mais nada. Porque o sacrifício já teria sido feito. A chance teria sido perdida. E aí, os féricos livres, que não pertencem a nenhuma corte, não iam precisar seguir essas regras de conduta e poderiam continuar a ser verdadeiramente livres por mais 7 anos, até chegar, à época de outro sacrifício. E essa era a intenção deles desde o início. Eles queriam ficar livres para maltratar os humanos. Então teve um amigo férico da Kaê que revelou que ele nunca teve intenção de simplesmente ser livre. Nossa, eu não quero servir a nenhuma corte. Não, ele só queria maltratar os humanos porque ele guarda rancor dos humanos. Aí ele fala, já que o povo livre foi maltratado durante tantos anos, então que os humanos sofram também, que eles sejam maltratados agora por 7 anos. Aí a Kaê teve uma virada de chave, ela percebeu, nossa, ele só é meu amigo porque eu sou férica. Ele sabia desde o início que eu era férica, porque se eu realmente fosse humana, ele também me odiaria. E aí, nesse momento da história que a Kaê tem essa virada de chave, o Roy meio que tá lá pra jogar uma verdade na cara dela. Que ele fala, olha, a rainha Nynaeve, que era a rainha da corte dos cupins, que foi morta, ela é cruel, ela é ruim. Mas eu entendo que é fácil pra você, Kaê, pensar que na história existe o lado bom e o lado ruim. É mais fácil você escolher um lado quando é assim que você pensa, mas nem sempre é assim. Às vezes tem 2 lados, que é o ruim e o pior ainda, que é o caso. Porque a rainha Nynaeve e a corte dos cupins pode ser, sim, cruel. Eles são cruéis, eles são féricos ruins que maltratam humanos. Mas o povo livre era ainda pior. Eles conseguiam ser mais cruéis do que a própria corte dos cupins. Então, apesar da rainha Nynaeve ser horrível, ser uma sádica, ela meio que era a pessoa que estava segurando ali o povo livre para impedir que eles fizessem coisas ainda mais terríveis com os humanos. A Nynaeve é tipo, tá, eu não gosto de humanos, eu maltrato sim, faço coisas horríveis sim, mas com quem vem até mim. Eu não obrigo nenhum humano a ficar se engraçando com as fadas. Eles vêm porque eles querem. E quando ele vem, aí eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Então, eu gosto muito dessa perspectiva que é mostrada no livro, porque é quase o que a Judy aprendeu no livro dela, na trilogia dela. Só que a Kaê ainda estava demorando para aprender. Que a Judy já sabe que não existe necessariamente, tem 2 lados em uma guerra, que é o lado bom e o lado ruim. Não, às vezes os 2 lados fazem muita cagada e fazem coisas horríveis. Só que às vezes um consegue ser pior do que o outro. Então, entre 2 maus, você escolhe o menor. Bom, então foi isso. Não posso falar mais tantas informações do final, senão vou dar muito spoiler. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para mais conteúdo literário, é só seguir o canal Betavel. Não esquece de deixar o like.